Paz do Senhor, nós vamos ter nosso estudo bíblico hoje, que é sobre o livro do profeta Jonas. Jonas é o quinto profeta dos profetas menores. Os profetas se dividem em profetas maiores, que nós já estudamos, e profetas menores, e Jonas é o quinto livro. Quem era Jonas? Jonas era um profeta que viveu provavelmente no tempo de Jeroboão. Ele viveu em Israel, reino do norte. Era filho de Amital, como está falando aqui no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jonas. E Jonas, ele recebe uma missão. Já começa o livro ele recebendo uma missão de Deus, que ele deveria ir até uma cidade chamada Nínive. E essa cidade, Nínive, ela ficava na Assíria. Para isso a gente tem que compreender um pouquinho da geografia daquela época, certo? Perto de Israel e de Judá ficava a região que a gente conhecia por Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre rios. Hoje, a Mesopotâmia, ela corresponde ao Iraque, tá? A Fenícia, ela corresponde ao Líbano. Amém? Então, nesse contexto da geografia bíblica, na Mesopotâmia, vários povos se estabeleceram. Se estabeleceram os caldeus, que nós vamos ver referência a eles na Bíblia, no Antigo Testamento. E, por um período, se estabeleceram os assírios. Os assírios não são os sírios de hoje. Amém? Era um povo da época. E sua capital era Nínive. Os assírios, eles eram conhecidos, você pode consultar os livros de história, pela sua crueldade, pela sua maldade. Eles queriam que todos os povos temessem a eles devido à sua crueldade. Então eles não tinham piedade de ninguém. Eles arrancavam o olho, cortavam narizes, cortavam orelhas. Os que eles deixavam vivos, eles deixavam com esses sinais de quê? Da crueldade. Para que quando as pessoas soubessem de toda aquela maldade dos assírios, elas pensassem, não vou mexer com esse povo, vamos entregar tudo, vamos nos declarar vencidos. Esse era o objetivo deles. E os assírios, os ninivitas, eram aqueles habitantes da capital da Assíria. Os assírios, eles fizeram incursões guerreiras por Israel. E Jonas, com certeza, tinha pessoas próximas que tinham morrido na mão deles, tinham sido torturados na mão deles. E Jonas tinha pavor daquele povo. E Deus manda Jonas para onde? Para Nínive. Nínive era a capital. E Jonas tinha a missão de ir lá e convocar aquele povo para que aquele povo se arrependesse. Jonas fala, eu não vou. Ele foge da missão, ele foge da ordem do Senhor. Então nós vamos ver aqui, ter contato com um profeta, que ele tem uma luta com ele mesmo. Ele crê em Deus, a gente vai ver que ele fala do Senhor. Quando perguntam no navio quem é você, ele se declara hebreu, eu sou filho de Deus, ele fala de Deus, ele dá testemunho do Senhor. Ele não é incrédulo, ele é crente, ele crê em Deus. Só que ele não queria obedecer naquela situação, porque ele achava que os ninivitas eram indignos de receber a palavra. E pela primeira vez no Antigo Testamento, o que vai acontecer? No Antigo Testamento, Deus vai enviar um profeta para falar, não é? Pregar o arrependimento para um povo que não era judeu. Era um povo estrangeiro, era um povo estranho, era um povo cruel. Deus aqui ele começa a dar mostras do que ele vai falar no Novo Testamento. Ide a toda nação e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus dá essa ordem quando ele volta para o Pai. E Deus aqui no Antigo Testamento é a primeira vez que ele vai mandar um profeta exclusivamente para falar com quem? Com um povo não judeu, com um povo que não era o seu povo, mas que Deus teve misericórdia. E Jonas não queria ir. Jonas tenta fugir. Qual é a tipologia de Jonas ficar na baleia? Quando a gente fala em Jonas, as pessoas pensam logo na baleia. E a gente não sabe se era baleia, porque a baleia é um mamífero. E aqui no livro de Jonas fala que era um grande peixe. A gente imagina um grande peixe, porque a baleia vive no mar e ela é enorme. Então a gente imagina que seja uma baleia. Jonas, ele quer ir para outro lugar. Ele pega, dispõe-te, vai-te à grande cidade, assim é a ordem do Senhor. Versículo 2. Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia sumiu até mim.
Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tarsis provavelmente era um porto fenício que ficava na Espanha, mas não temos indicações seguras da localização de Tarsis. E tendo descido a Jope, Jope hoje corresponde a Tel Aviv, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir para longe. Se a direção de Nínive era para cá, Jonas queria ir para longe, para bem longe, para longe. E aqui no versículo 3 do capítulo 1 fala, para longe da presença do Senhor. Era para lá que Jonas estava indo, para longe da presença do Senhor. Mas esse barco que ele toma, essa embarcação, ela vai sofrer, não é? Começa a haver no mar uma grande tempestade e os marinheiros começam a temer pela sua vida. Eles sabem que tem alguma coisa errada. Eles consultaram, não é? A meteorologia da época, eles sabem que não era a época daquela tempestade, que tinha alguma coisa errada. Era por causa de alguém que estava lá. E eles jogaram sortes e essas sortes caíram em Jonas. Jonas, o que que você fez? Por que está acontecendo isso com a gente? E ele respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, versículo 9, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas aqui dá testemunho do Senhor que ele teme, do Deus que ele crê, Deus, o Senhor. Então ele era crente, ele continuava crendo no Senhor, sendo temente a Deus, só que era desobediente. Só que não obedecia quando Deus mandava, olha, vai para lá e fala o que eu te mandar. E Jonas é lançado ao mar e o grande peixe o engole. E ele começa a orar naquela barriga. E nós sabemos que o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento, das coisas que serão projetadas, que acontecerão com a vinda de Jesus. E no Novo Testamento, em Mateus 12, do versículo 38 ao 50, Jesus vai falar, olha, nenhum sinal eu vou dar no seu sinal do profeta Jonas. Jonas ficou 3 dias sepultado na escuridão. Assim também eu ficarei. Jesus já estava prevendo a sua morte, que ele ia ficar recolhido na terra, até ser ressurreto, ter a sua ressurreição e estar reinando no céu. E Jesus ele faz referência a essa situação de Jonas. Jonas ele fica e ele ora. No capítulo 2 nós vamos ter a oração de Jonas no ventre do peixe. E Jonas ele é lançado aonde? No capítulo 3 nós podemos ver que Jonas é lançado justamente aonde? Foi para Nínive, não é? E o Senhor fala novamente com ele. Deus dá outra chance. Deus, quando a gente não obedece, muitas vezes ele nos dá mais uma chance. Nós temos que aproveitar as chances que Deus dá. Olha, vai lá e clama para os ninivitas. E assim Deus fez. E assim Jonas obedeceu. E para grande espanto, porque Jonas achava aquele povo tão cruel, tão indigno de misericórdia, como nós muitas vezes pensamos. Ah, fulano nunca vai se converter, não adianta eu pregar para ele. Fulana nunca vai mudar, não adianta eu falar com ela, não adianta eu falar de Jesus. Mas naquela hora, quando Jonas pregou, o povo se arrependeu. E você vai ver no capítulo 3, a partir do versículo 5, fala do arrependimento dos ninivitas. Eles proclamaram um jejum que nem os animais iam beber água nem comer. Eles creram. Jonas fez uma pregação na cidade, um dia, e eles creram. Ele não fez uma cruzada de uma semana, não. Ele não fez uma campanha de 40 dias, não. Jonas pregou um dia.